assiste o nosso canal. Hoje o tema vai ser escola. Eu não sei se os pais sabem sobre esse assunto, se é uma coisa discutível entre vocês, né? Mas a burocratização das escolas, né? Como isso tem afetado o aluno e por que você tem que ir atrás do projeto pedagógico da escola para poder saber em que escola você vai colocar o seu filho. Então, se você já pensou sobre isso, se você tem críticas à escola em que seu filho estuda, continue assistindo esse vídeo para entender um pouco mais sobre o que acontece nos bastidores. Então, o que acontece? Hoje em dia, as escolas têm se voltado muito para resultado e resultados acadêmicos. Então, querem muito que as crianças se enquadrem nas disciplinas, se enquadrem naquela rotina de aula de matemática das 8 às 8h45, das 8h45 a não sei que horas, física, enfim, tudo pensado pro cognitivo. E o que acontece nesse planejamento? As escolas elas têm rankings aos quais elas concorrem e por gostarem, né, por almejarem serem bem colocadas nesses rankings, elas se veem obrigadas a exigirem cada vez mais resultado dos seus alunos. E esses resultados são única e exclusivamente numéricos. Então, o aluno ele está ali, ele vai decorar aquela matéria, ele vai fazer a prova, ele vai tirar os seus 8, 9 e 10 e a escola vai ficar bem colocada. O que tem chamado muita atenção dos pais, porque existe um equívoco social e, infelizmente, pela estrutura que é feita no nosso vestibular, de que a escola que tem os melhores colocados é a melhor escola para a aprendizagem das crianças. E não é assim. Por quê? Uma escola voltada para resultados é uma escola que tem, primeiro, um clima escolar doente, deficiente. O que eu quero dizer com isso? Os professores estão preocupados em tirar cada vez mais dos seus alunos. Então, a relação entre os professores também não é uma relação saudável, é uma relação de disputa, é uma relação de que professor ensina melhor, que professor tem o melhor resultado dos seus alunos na prova. A equipe pedagógica não se conversa, não estão alinhados num projeto político-pedagógico que envolva as crianças, que envolva os alunos, porque o foco deles é único e exclusivamente resultados. Então não há necessidade de você criar esse ambiente familiar. E, gente, por Deus, a escola nada mais é do que uma extensão da sua casa. Muitas vezes a criança passa mais tempo na escola com as novas formas sociais de conviver, né? A criança passa mais tempo na escola do que em casa. Então vocês têm que concordar comigo que a maior parte do desenvolvimento da criança é na escola. E isso é uma regra para todo mundo, entendeu? Não é quem pode mais, quem pode menos, quem tem mais tempo, quem tem menos tempo. Via de regra, a sociedade brasileira se organiza dessa forma. Então, se você for pensar que o seu filho passa a maior quantidade de horas do tempo dele, né, na escola, você tem que pensar que escola é essa. Quando as escolas fogem desses rankings, não propositalmente, mas não tem um viés único exclusivo acadêmico, ela tem um projeto político-pedagógico mais humanizador, né? Porque ela vai trazer para você uma proposta de atividade coletiva, ela vai apresentar para você o desenvolvimento emocional da criança dentro do acadêmico, ela vai ter um atendimento mais próximo, mais personalizado aos pais, ou seja, o coordenador ele vai chamar os pais constantemente, com uma certa frequência, para poder mostrar para os pais como o filho tá, para poder perguntar para os pais qual que é a demanda que a criança tem em casa, porque precisa existir esse enlace. A escola é da família e o problema é que internamente a escola se organiza para não ser, então os pais estão cada vez mais excluídos desse processo. E por quê? Porque como as escolas oferecem de
mais e cumprem de menos, não é interessante que os pais percebam isso. E o que elas têm cumprido de menos, né? Então, tá lá falando que é um ambiente super isso, super carinhoso, não sei o quê. E na verdade não é. Isso a criança tá lá só passando pressão, né? E isso trava o cognitivo da criança. Por quê? Mas meu filho estuda no colégio bonzão, que tem tantos aprovados e não sei aonde, mas ele não vai bem. Meu anjo, como seu filho está sendo tratado em sala de aula? Qual que é o foco do professor do seu filho? É só ficar, desculpa a palavra, cagando matéria na cabeça dele? Porque se for, ele não vai aprender. A criança, ela só aprende, e isso também o adolescente, tá? Quando tem um estímulo afetivo, quando tem uma conexão dele para com o professor, do professor para com ele, o ambiente se torna favorável, a criança vai para a escola e se sente bem, ela se sente feliz de estar ali. Então, assim, quando é um ambiente voltado para um processo para um processo humano, ele envolve muito mais a criança. E às vezes uma escola que não está lá top 1 do ranking vai desenvolver muito melhor o seu filho, inclusive cognitivamente, porque o seu filho vai estar se sentindo bem. Então, automaticamente, ele vai estar se sentindo confortável para aprender novas coisas. Então, a forma como ele vai se sair numa prova vai ser mais significativa. Quando a gente fala de significativo na educação, aprendizagem significativa é uma aprendizagem que você não decorou. Você entendeu o porquê, você entendeu aonde isso se aplica, você viu sentido nisso e, portanto, foi significativo. Ou seja, você internalizou isso, tá nas suas funções superiores cerebrais. Você não vai só usar aquilo mecanicamente, colocar e deletar depois. Então, as escolas que têm esse projeto político-pedagógico mais humanizador, elas tendem a ter uma aprendizagem mais significativa, porque elas não estão pensando no ranking, elas estão pensando no desenvolvimento integral da criança. E o que é esse desenvolvimento integral? Tem alguns pensadores, filósofos, psicólogos e também pedagogos que compartilham dessa concepção do desenvolvimento integral, que você vai para a escola, a criança ela tem que se desenvolver né, no nível sensorial, ela vai ter que se desenvolver no nível motor, no nível cognitivo, no nível humano, né? E aí a gente fala de cidadania, a gente fala de socioemoção, né? Da habilidade socioemocional da criança, ou seja, como ela vai lidar com as emoções em sociedade, né? Isso é o integral do ser, né? A formação integral, ela inclusive pensa o criticismo da criança, o pensamento elaborado por ela mesma. Ela vai dar mecanismos para a criança dela criar essa crítica, esse pensamento próprio, essa busca do porquê por ela mesma. Então, ela vai estimular esse pensamento na criança. As escolas muito voltadas para o vestibular, digamos assim, querem robôs aptos a decorar ali a matemática, física, história, né, biologia, enfim, química, afins, né, para fazer uma prova e acabou. A criança não está sendo estimulada nem a pensar, nem a se relacionar, nem a exercer a cidadania dela, nem a operar com atividades manuais, que também fazem muita parte da nossa vida, né? O artesanato está até na cozinha, se vocês forem ver. Essa é a verdade. Que é o estímulo motor, que é o estímulo, né, sensorial. Gente, isso é rico para a criança, rico para o desenvolvimento e vai tornar um adulto melhor preparado, né? É além da porcaria do vestibular. Essa é a minha opinião sobre o vestibular. Já deveriam ter outras formas de avaliar os jovens para que ingressassem nas faculdades. Mas estamos no sistema retrógrado. Voltemos. Essa escola que você precisa buscar pelo projeto político-pedagógico é uma escola que deve pensar na formação integral do seu filho. Porque a
a criança vai ficar melhor preparada, inclusive cognitivamente, que é a preocupação dos pais, né? Mas, como pedagoga, eu lhes digo, não é só o cognitivo que compõe um bom adulto. Um bom adulto sabe se relacionar, sabe se expressar, sabe se colocar, sabe fazer até o tal do networking, né? Porque isso é inteligência emocional. Então, busquem procurar por projetos políticos pedagógicos, questionem qual que é a proposta da escola, qual que é a filosofia da escola, para que melhor atenda a perspectiva da sua família. Vejamos, cada família tem uma prioridade com a educação do seu filho. Isso é muito importante. Eu não estou falando que um é melhor que o outro, que tem o certo e que tem o errado. Não, tem aquilo no que você, pai e mãe, acredita. Você, responsável pela criança, acredita. E o seu filho também. Lembrem-se que a criança é um ser de direito, que deve sim opinar nessa escolha. Não ter a escolha, a decisão final, mas participar desse processo respeitosamente. Bom, dito isso, a gente volta a questionar esse projeto das escolas e, enquanto pedagoga, professora, eu também tenho outra opinião, que é a seguinte: até o fundamental é importante que a criança entenda as disciplinas, mas viva esse processo integral, de formação integral. A partir do colegial, aí vocês podem até pensar numa escola mais direcionada, né, ao ranking, ao vestibular. Até é um momento que cabe mais. Mas antes disso não tem necessidade, entendem? Não existe a necessidade de você expor o seu filho pequeno a um processo de ranqueamento ali. E tem escolas que dividem até as turmas por turma A, turma B, turma C. A tira 10, a B tira 8, a C é a piorzinha de todas. Sua criança não precisa passar por esse estupro psicológico, entendem? Não vai estimular mais, não vai fazer com que ele aprenda mais. Isso tudo é uma grande falcatrua feita para que as escolas tirem mais do seu dinheiro e não necessariamente ensinem o seu filho. Então, pense você, em qual ambiente você gostaria de estar aprendendo, e eu acho que isso vai ser um ótimo direcionamento para como decidir a escola em que seu filho vai estar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo polêmico, né? Falar de educação é polemizar, ainda mais no Brasil, mas lembrem-se, estou sempre aqui para tirar dúvidas, para conversar com vocês, para falar de qual pedagogia é o que, traz o que, oferece o que. Então, caso tenham essas dúvidas, entrem em contato comigo, mandem e-mail, mandem mensagem no WhatsApp da escola, fiquem à vontade. O Centro Árvore da Vida está aqui para acolher qualquer pessoa que tenha interesse sobre esse assunto. Deixo aqui um grande beijo e até a próxima semana.